Eu vou me apresentar um pouquinho, então, antes de a gente entrar no centro do assunto, né? Eu acho que tudo isso se mistura com a minha história, então eu vou introduzir um pouquinho, mas eu acho que o rico de ser uma conversa e não uma palestra é justamente isso, de a gente poder trocar e todo mundo acrescentar alguma coisa, acho que vai ser mais rico mesmo. Isso aí. Bom, eu sou o Johnny, eu sou designer gráfico, sou ilustrador, venho a jornada aí na terapia de me falar de mim sem ser como designer, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito do que eu faço e eu misturo muito isso com a minha vida pessoal, enfim. Mas acho que aqui tudo bem eu falar nisso. Sim. Eu sou designer, sou ilustrador. Isso já dá uma pororoca, né? A gente se apresenta falando o que a gente faz, não o que de fato a gente é. Enfim, isso dá discussões boas também. Eu tenho tentado, às vezes, começar a falar de mim sem falar de trabalho. É difícil. Como isso está intrínseco na gente também, né? Como essa coisa. Mas quem vive muito, seja lá qual profissão, qual área que for, né? Mas quando você vive muito isso, você gosta disso, acaba fazendo muito parte de você. Ou às vezes não faz parte e tá tudo bem também, enfim. Eu tô aí no rolê de design tem pelo menos uns 15 anos, né? Eu entrei em 2005 na Belas Artes. E eu começo a contar a partir de 2006, foi quando meu primeiro estágio, então tem 15 anos que eu estou aí atuando profissionalmente. Já tive o prazer de apresentar meu trabalho em alguns lugares também, participar de 4 bienais ABG, uma da Ibero-Americana, uma edição do LAD, né, do ano passado. Sou finalista esse ano, com menos esperanças do que ano passado, mas eu fui finalista esse ano com esse cartaz aqui, que eu vou falar um pouquinho depois dele também. Mas enfim. Esse aí é aquele inédito que você ia trazer pra gente? Cara, não é, porque eu tô muito gostado daquele. Mas então, eu não sei nem se esse slide, quando eu fiz ele, tem uns 2 anos. Não sei se o cara de novinho ainda se aplica, mas enfim, eu tenho uma cara de novinho. Eu vou fazer 34 anos em agosto. Mas eu tô nesse rolê já tem um tempo, né? Meu primeiro contato com criação profissional foi em 2002, com 14 anos, né? Meu primeiro emprego foi como ilustrador para a revista Asas. Então já fui apresentada a ideia de vir à noite, briefing, prazo. E foi um período bem legal, fiquei até quando eu comecei a estagiar, e aí não dava mais não conseguia mais conciliar, eu acabei saindo da revista, mas foi um período bem legal também. Fiz a Belas Artes em 2005 até 2008, fiz uma pós-graduação em 2011, 2012. E eu sempre tive uma trajetória ligada a agências, a escritórios de design mesmo. Desculpa se tiver publicitário, eu falo que eu dou a sorte de nunca ter pisado em uma agência de publicidade para trabalhar. Então foi um privilégio, eu sempre tive essa sorte de conseguir me desenvolver em lugares onde o design, mais ou menos grau, mas enfim, era o foco ali da atividade. E em 2016 eu entrei para o time de criação da equipe de marca da Ana Couto, e já era isso é importante, porque já era uma pergunta que eu me fazia, assim, minha trajetória como designer veio muito do design de identidade visual, e eu sempre gostei disso. Eu tenho guardado marcas que eu desenhava para time de futebol dos meus amigos com 10 anos de idade. E aí eu ficava, eu quero me especializar nisso, eu quero estudar muito isso profundamente, né, em teoria mesmo, não essas fórmulas prontas de identidade visual, mas estudar a teoria do design por trás. Eu queria... E aí eu falava, mas eu quero fazer só isso? Eu me perguntava, assim, eu quero me aprofundar nisso, de repente, daqui a alguns X anos, ser uma referência nisso, ou eu quero fazer outras coisas? E aí, quando eu fui para a Ana Couto, onde eu, de fato, só fazia isso, né, até então eu sempre, nos lugares onde eu passei, eu fazia identidade visual, mas fazia um pouco de interface, de comunicação. Quando eu fui para a Ana Couto, eu estava numa equipe onde, de fato, era só marca, e aí eu falei, eu gosto muito, mas eu não quero fazer só isso. E aí, nesse período de outras inquietações, também nasceu o Vertentes, que era uma parceria que eu tinha com a minha ex, né? Ela era uma pessoa que ainda é veterinária, mas é fotógrafa, virou artista visual,
e ela trouxe bastante coisa da ideia de arte de rua para o Vertentes também, lambe-lambe e tal. Mas surgiu desse incômodo que era meu e dela na época de começar a pesquisar e produzir. Então começou como um perfil no Medium, né, um blog escrevendo sobre design, processo criativo, arte, fotografia. Até que a gente começou a produzir algumas coisas. E para mim foi o início, eu acho que dessa coisa essa veia mais forte autoral na minha trajetória, porque foi quando eu comecei a precisar buscar um escape criativo para o trabalho diário. Né? Eu gostava do que estava fazendo, né? Estava infeliz, eu enfim, gosto de desenhar marcas. Então, hoje em dia, às vezes, baixa um saco cheio, assim, mas enfim, é uma coisa que eu gosto. Mas eu falava, não quero fazer só isso. Ao mesmo tempo, eu queria pesquisar mais, eu queria escrever mais, faz tempo que eu não escrevo, inclusive, mas assim, eu queria ler e escrever mais sobre design, sobre o que a gente faz. E aí o Vertentes me abriu essa possibilidade, foi muito aos poucos, no processo meio natural, de explorar esse meu lado autoral e fazer... Eu adorava cartaz, mas eu nunca tinha feito um cartaz, assim, sei lá, tinha feito no trabalho 2 vezes, assim. Então eu falei, tá, eu vou começar a fazer cartaz. Eu gosto de cartaz, vou começar a fazer cartaz. E até que em 2019 aconteceram algumas coisas na minha vida, enfim, abriu a possibilidade de eu arriscar como autônomo, né? Então eu estava saindo de um lugar que eu tinha ido há pouco tempo, eu fiquei 6 meses, foi a única vez na minha trajetória onde eu fiquei pouco tempo no lugar. E aí eu falei, tá, eu tenho alguns projetos fechados para me segurar em 2, 3 meses de grana. Eu vou arriscar. Se eu ver que não funcionou para mim, eu tenho meus contatos, eu tenho um portfólio, eu vou atrás e tento entrar em outro lugar, sei lá. E deu certo, né? Então eu tenho essa fotinha do meu escritório, é um espaço que eu tenho aqui em casa, que eu fui... Hoje em dia ele tá até mais... Essa é uma foto de hoje, inclusive. Eu ia falar isso, que eu tô te imaginando sentadinho ali na mesa, porque dá para... Então, assim, eu tenho esse privilégio, essa sorte de morar numa casa, hoje em dia sozinho, então tenho um espaço bom para trabalhar e tal. E isso me ajuda porque eu consigo fazer essa divisão. Então, aqui é meu espaço de trabalhar, e quando eu não estou trabalhando, eu tenho outro pedaço da casa. Eu estou no quintal, na rede, eu estou lá embaixo na TV, sei lá. Então, geralmente, eu venho para trabalhar, e isso facilita, eu sei que é um privilégio, e eu desfruto desse privilégio. Isso é um pouco parecido com o que você falou de dividir o que você é do profissional que você é quando você está se apresentando. E existe isso na vida também, principalmente em pandemia, ou para o seu caso, que é um cara que tem a próprio negócio, né? O próprio estúdio em casa. Sim. Você cria essas divisões para questão de saúde, né? Eu já estava isolado before it was cool. Estou isolado desde junho de 2019. Sim. Então, enfim, tem isso também, né? Então, eu tô mudando de cômodo, mas tô sempre em casa. E eu falo que todo designer tem uma mania em portfólio, né? Esse é o meu portfólio. Talvez se eu for pensar numa mania, organização de layers, talvez, não sei. Mas esse Qual é? Desculpa? Organização de layers, tipo, limpeza de vetor, eu odeio vetor sujo cheio de ponto, talvez seja uma mania minha. Mas enfim, esse é o meu portfólio, quem quiser conferir depois com calma, é lá de anibrito.com. Demorei anos para ter um site com meu nome.com, ele é tipo de 2019, sei lá. Mas quem quiser conferir, eu acho que esses projetos todos estão lá nesse momento, assim, no outro talvez, mas enfim. Tem essa produção variada, tem coisas desde quando eu passei por agências, né? Tem da Ana Couto, da FIB, tem coisas pro B9, quem não sabe, eu também sou capista do Braincast, que é um dos podcasts do B9. Fez só algumas. Algumas mais de 200, desde 2015 que eu tô lá. Então, eu também tenho feito algumas coisas de design com eles. A gente está num projeto agora de nem está aqui ainda, mas de fazer o redesign da identidade de Mamilos e tal. Enfim, quem quiser ver mais do meu trabalho, do meu portfólio, tá lá no janibrito.com. Eu vou passar muito rápido por esse projeto, eu acho que ele é importante. Vocês vão ver com calma lá no site, tem texto, tem bastante informação sobre ele. Mas acho que é importante porque ele mostra um pouco essa minha ruptura do jeito de fazer design com agência, para quando eu comecei a permitir
trazer uma coisa mais autoral para o meu trabalho. Porque era uma coisa que eu percebia, assim, eu lembro que lá por 2017, 2018, me bateu isso, eu falei, caramba, meus projetos que as pessoas mais gostam, eu não estou falando sei lá, de repercussão, mas das pessoas olharem e falar, pô, me identifico, eu gostei, que legal e tal, são os projetos pessoais, sabe? Eu estava num lugar onde eu fazia coisas para grandes marcas, e eu gostava dos trabalhos que eu fazia, acho que enfim, era uma equipe fantástica, mas geralmente meus trabalhos que batiam mais nas pessoas, assim, que aí consequentemente geravam mais repercussão, eram os pessoais. E eu falei, pô, tem uma coisa que eu tô errando a mão, assim, ou eu não tô conseguindo trazer alguma coisa minha para os projetos comerciais, ou sei lá, alguma coisa está acontecendo. No final, depois eu fui entendendo também que é diferente, né? Enfim, acho que o projeto comercial, ele, mais incrível que seja, ele vai ter um monte. Quando você percebe quando uma coisa é pessoal, tem um pouco da alma da pessoa que fez ali, então. Mas eu acho que esse já é um projeto que foi comercial, né? Eu tinha um cliente, que é o Fábio Hag, que é meu cliente, meu amigo e parceiro em outros projetos. Estou até, inclusive, com um outro projeto com ele no momento. E ele me chamou para fazer a identidade visual dele, né? Ele já tinha um logo que ele queria manter. E eu fiquei, tipo, em pânico. Falei, meu Deus, ele extremamente conhece todo mundo do design, no mínimo em São Paulo, e mesmo ele não sendo de São Paulo, é Hag, assim, ele circula nas agências, ele conhece todo mundo. E por que ele quer que eu faça, sabe? Eu lembro que eu fiquei meio em pânico, mas eu falei, não, vamos lá. E foi um processo super legal, porque meu cliente era um designer, né? E eu acho que a gente conseguiu construir uma coisa que é diferente, tem personalidade. Tinha essa questão de até que ponto um estúdio de type design ele precisa ter personalidade, ele pode ter personalidade gráfica, porque geralmente o destaque está para as tipografias feitas, né? Então tinha essa coisa de usar a própria o craft da tipografia, assim, o próprio fazer da tipografia, né, brincando com esses elementos que eu chamo de fragmentos, que são esses ajustes óticos, essas coisas meio que parecem meio fora de ordem, para na verdade gerar um conforto. E tinha também essa questão de ter uns momentos de mais silêncio, momentos mais sonoros graficamente, né? Então, quando for falar mais institucionalmente, é mais vermelho, branco, cinza, mas também entre outras cores, quando ele vai falar, vai se comunicar como empresa, com os clientes, enfim. Então tinha um sistema de grid até que foi criado, né? Enfim. Acho que é um projeto que saiu, teve bastante mão do Hag nisso, a gente foi trocando bastante até, e eu brinco com ele que todas as vezes que ele interferiu para sugerir alguma coisa foi para melhorar, então foi, sabe, o cenário perfeito. Teve também as ilustrações que a gente fez depois para arrematar o projeto, que foi super divertido, porque trouxe essa questão da forma e contra-forma, que é tão importante no desenho de tipos, como gestalt para as ilustrações. Então foi um passeio no parque, assim, um projeto super legal de fazer. E eu acho que ele é importante porque ele já mostra esse momento onde eu começo a conseguir juntar um pouco mais do que vem ali do autoral. Dá para ver um eco de tipo versos aqui nele até, a gente vai um projeto que eu vou mostrar mais pra frente aqui, mas que eu acho que já é um processo, tá? Não é que eu consegui completamente isso, tem projetos depois deles que são muito mais comerciais, mas acho que já é um cenário onde eu vi que dava para conciliar um pouco mais essas coisas do que é mais comercial, do que é mais autoral, até em termos de linguagem, de estética. Então, eu acho que ele é interessante por isso. Mas ele acaba sendo uma transição, você colocou ele até aí para explicar um pouco essa transição, até pelo tipo de cliente, né? Então, você falou, cara, trabalhando com designer, né? Isso já é um pouco diferente, e também a Foundry, né? O Fábio Hag, desenhadores de tipos e tal, eles têm uma coisa parecida com o que eu falo um pouco sobre portfólios de agências e portfólios de designers também, tá? Isso é uma percepção minha, não é uma regra, mas quando me pedem sugestão, eu sempre falo, cara, tem que ser o mais sucinto possível, porque o objetivo dessas mídias, do portfólio de agência, do portfólio design,
é mostrar cada trabalho que é feito, né? E não, então, quanto, a grosso modo, chamar menos atenção para o site, mais atenção para o que é produzido de fato. E foi uma coisa que você falou aí, né? Tinha essa... Qual que era o limite disso e tal? Então, isso às vezes é bem diferente de um projeto comercial, que, na verdade, talvez o objetivo seja gritar mesmo. Aí você falou da questão sonora, né? Então, esse cliente foi interessante para você fazer essa transição? Não, foi total. Esse é um cliente que talvez eu não tivesse numa agência, porque até talvez, por mais conhecido que ele seja, e inclusive entre a galera, talvez fosse mais difícil ele conseguir contratar uma agência, sei lá, mas então foi um cliente que eu tive e tenho, e acho que vem por causa desse momento novo, assim. Eu acho que ele marca justamente a transição, né, do meu trabalho super agência para um trabalho mais do meu estúdio pessoal, que em alguns momentos não ter projetos super comerciais, em outros momentos vai me permitir que faça uma linguagem mais própria, enfim, que seja também, óbvio, coerente com o projeto, né? Afinal, design, a gente precisa entender para quem que é o projeto, não é para mim, não é para o designer. Mas eu acho que, não como conclusão, porque ainda estou nesse processo, mas ele marca uma transição, como você disse, né? Só que antes disso, né, antes de chegar nesse momento, eu cheguei nesse momento porque me bateu essa crise algum tempo antes, né? Então, design gráfico é só branding, mercado, agência, gente disruptiva e galera... Aquela estereótipo do designer e falando de programas. Então, isso começou a me incomodar, assim, sabe? Me levou a querer voltar a estudar, então eu voltei a estudar história do design. Dou essa dica lá no final, eu já dou agora também. Cara, procurem, sigam a Ethel Leon. Ela é uma pessoa fantástica, que ela dá alguns cursos de história do design, mas mesmo com o conteúdo que ela produz nas redes sociais dela, tem uma profundidade que a gente não costuma lembrar que existe no design, né? Então, você conhecer história, teoria. Então, essa crise me levou para ir buscar outras formas de fazer design. E aí, como eu falei, nesse momento também entrou Vertentes, né? A gente chegou a produzir algumas coisas a 4 mãos, né? Apesar de ter durado bastante tempo, a vida do Vertentes, ele tinha momentos mais intensos, de uma produção mais intensa, outros momentos que a gente estava ocupado com outras coisas e tal, mas no Vertentes, mesmo quando a gente começou a encarar como empresa, a gente decidiu que a gente ia manter essa coisa super política, afirmativa, sabe? A gente não tirou do portfólio coisas políticas. Se alguém quisesse contratar a gente para fazer uma identidade de uma empresa, sei lá, ia contratar sabendo que a gente faz esse tipo de projeto. Então, Johnny, esse do Estelita, você é de Recife, se eu não me engano, não é isso? Isso, eu nasci, eu sou um recifense meia boca, né? Porque eu nasci em Recife, minha família inteira é nordestina, né? A família do meu pai é de Pernambuco, da minha mãe é de Sergipe. Sim. Sou neto, bisneto, tataraneto, quadrineto de nordestino. Mas eu cresci em São Paulo, vim muito pequeno para cá. Mas eu sempre busquei essa, assim, pelo menos da adolescência para cá, final da adolescência para cá, busquei uma conexão maior com essas minhas origens. Então, eu faço questão de falar que eu sou recifense, não paulistano. Nada contra paulistanos, tem até amigos que são. Mas eu faço questão de trazer comigo essa herança, essa raiz nordestina. A Clara, que era a outra metade do Vertentes, ela é recifense, nascida e criada, né? Inclusive está lá de novo agora. Mas a gente tinha essa questão de se envolver com causas políticas, de usar o design, arte de rua, fotografia, o que quer que fosse, a favor de causas que a gente se identificava, né? Sim, eu ia provocar isso. Esse foi o primeiro, por acaso? Que é o primeiro projeto? Não. Não foi. Esse do Estelita foi o primeiro projeto do Vertentes? Não, né? Não foi. Mas porque tem uma... Como você falou de crise, e o que você está falando tem a ver um pouco, né? Pouco não, tudo, talvez, com a tua questão humana, né? Ali de vivência e tal.
tem muito a ver você ir atrás de fazer coisas que tenham a ver até com as suas raízes, com a sua história e tal, com o seu contexto, né? Vem de uma visão de mundo, assim, eu sou uma mistura esquisita, que eu sou filho de um pastor batista de esquerda pra caramba, assim, sabe? Pô, esse é peça rara. Que legal. Eu tava lá em 2002 com um botãozinho de estrela na mochila e com a camisa Eu vou falar. Na eleição. Então, assim, fez parte dessa minha visão de mundo, essa construção da minha visão de mundo, e botar o design a serviço disso foi só uma consequência, assim, é algo que para mim fez parte. E aqui eu aproveito para fazer um disclaimer, eu conversei com isso com o Rodrigo. Alguém comentou que tá travado? Não, só tá na mesma tela há bastante tempo mesmo. Tá? E para mim o áudio tá normal também. Beleza. Então, assim, esse meu movimento com design e política, ele tá em pausa. Eu prefiro ser super transparente sobre isso, em relação a isso agora, já assim. E, cara, eu tô lidando com questões que um monte de gente tá lidando, minha vida mudou muito do ano passado para cá, eu tô, né, morando sozinho, trabalhando sozinho, e oi, ansiedade, tudo bem? Então, assim, eu precisei dar um tempo disso, é óbvio que eu acompanho política, acompanho notícias, e meu sangue ferve, e eu me cobro por não estar mais tão envolvido, e não fazer uma peça política há meses, mas eu estou tentando botar minha cabeça no lugar nesse momento, então muito que a gente vai ver até 2019, começo de 2020, eu prefiro falar para não ficar, tipo, parecendo que eu faço uma coisa que nesse momento eu não estou conseguindo fazer, e eu prefiro admitir que eu não consigo, sabe? Sim. Acho que todo mundo, a maioria das pessoas entende isso e consegue se relacionar com isso, né? Isso entra um pouco no que a gente falou, né? Quando você falou, eu vou deixar, alguém pediu para falar, já libero. Eu falei sobre isso, né, de tipo, tudo bem, eu tenho particularmente valorizado isso também, sigo até um projeto de uma amiga minha que chama Desacelera São Paulo, tenho entendido cada vez mais a importância, nesse momento, pelo menos, a gente dar uma sossegada, assim, é um recurso também, né, assim como um dia você teve essa inquietude, agora são os dias da quietude. Já volta. Que a gente se cobra, né? Então, assim, num momento tão grave, no momento mais grave que a gente está vivendo, e aí eu fico, caramba, eu devia estar mais envolvido, eu devia estar colando coisa na rua, sabe? Como eu já tive em outro momento. É difícil, eu me cobro, eu sinto falta disso, eu sinto falta de colar um lambe-lambe clandestino na rua, sabe? Colar e sair correndo. Mas eu também sei que eu tô num ponto que, cara, eu preciso tomar cuidado com algumas coisas, com o que eu tô lidando, com os gatilhos, enfim. Isso, né, acho que somos humanos e eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso, inclusive quem me acompanha no Twitter, principalmente o Twitter é a minha câmera de gritar no travesseiro ali, muito mais do que o Instagram, inclusive. Mas eu tenho falado um pouco sobre isso, assim, porque eu acho que, na verdade, todo mundo, ninguém tá bem, né, cara? Tipo, a pergunta, e aí, tudo bem hoje em dia, é quase ofensiva, né? Tipo, não tá tudo bem, tipo, ninguém, sabe? E a gente tem que achar como lidar, mas enfim, o lance é que teve um período ali entre 2018 e 2020 que eu fui muito atuante nisso, a Clara também era super atuante, ainda e tudo se encontrou ali no momento de efervescência que eu tenho muito orgulho de ter feito parte, junto com tantas outras pessoas, assim, né? No final, o design não vai salvar o mundo, eu não tenho essa pretensão, mas eu acho que ele pode sim ser uma ferramenta de transformação, de impacto social, e um pouquinho que eu consegui fazer, eu sinto que foi importante também. Teve alguém que pediu para falar, eu acho. Sim. Boa noite, gente. Boa noite. É só que, Johnny, você passou uma referência agora há pouco, que eu entendi alguma coisa como Eteulion, uma coisa assim, só que eu procurei, não achei. Você pode escrever no chat ou soletrar para mim? Fica, pega aqui, Johnny, eu pego que passo. Beleza. Eteuleon, E-T-H-E. Sim, conheço o trabalho, é ótimo mesmo. Olha, é fantástico. Excelente. Já ponho aqui no chat. Então, assim, obrigada, gente. Faço propaganda gratuita porque, enfim, ela é uma jornalista, historiadora do design, é uma senhora incrível, e eu
cresci muito como designer, como pessoa pensante, em contato com o conteúdo delas. Então, vão atrás, se puderem fazer os cursos, façam, mas o próprio conteúdo que ela costuma compartilhar é super interessante também. No final, tem várias dicas que eu vou dar, e assim, só para vocês saberem, a gente vai passar por uma parte aqui que tem mais conteúdo, tem menção a podcast, menção a livro. Eu transformei esse conteúdo num fio no Twitter. E no final tem um link direto ali, um link curtinho. E no final da apresentação eu coloco quem quiser ir depois lá conferir, para ver as referências, ver os links, tá tudo lá. A gente pode mandar para todo mundo também. Se todo mundo se inscreveu, pode ter alguns que não se inscreveram, porque a gente deixa aberto, mas a gente pede para inscrever justamente para a gente mandar depois essas coisas para todo mundo. Aí a gente pode selecionar aqui, a gente pega a tua apresentação e manda para o pessoal. Beleza. E aí a gente começa a entrar na questão do autoral, né? Essa discussão do designer como autor, ela é complexa, ela é antiga. Não sou eu que vou dar resposta final nenhuma aqui, né? Acho que é uma discussão que ela é em aberto e ela é rica sendo em aberto. Não existe resposta final. E eu acho que tem 3 pontos aqui que eu passo nos próximos 3 slides que são muito importantes para mim. O primeiro é sair da lógica do design como meramente comercial, né? Eu gosto muito do que o Gibbon Sipp propõe tem um nome que parece até mais inteligente falando, diagrama ontológico do design, que ele encara o design como interface, né? Então ele é uma interface para o usuário, uma ferramenta e uma ação, né? Então, por exemplo, às vezes o usuário é um cidadão, a ferramenta é um cartaz e a ação é vacina, sabe? Então o design que vai fazer esse elo, porque eu acho que é importante. É óbvio que tem uma dimensão comercial do design, é óbvio que o grosso do que a gente vê do design é comercial e todo mundo tem que pagar conta. Sim, mas o design não é só isso, ele não existe só em função de um mercado, né? O design permeia a nossa vida, ele permeia tá ao nosso redor. E eu gosto muito dessa visão que o Gibbon Sipp traz, né? Ele é um autor que ele é alemão, mas ele passou muito tempo da vida dele na América Latina, inclusive no Brasil. E ele Oi? Tem uma coisa interessante, quando ele chamou de interface, não existia interface, né? Que a gente fala agora, e se comporta da mesma maneira, né? Você entender ali que é só sei lá, o meio, a passagem, né? O meio, isso. O meio é exatamente o mesmo conceito, né? Tanto por isso que o livro que o Johnny traz, né? Justamente depois foram textos dele para discutir o interface, né? E tem várias discussões que são do início da nossa era mais digital. E aí, na verdade, você vê que tem questões que elas só são traduzidas para esse momento, mas elas são anteriores, né? Então, são universais, né? O design é anterior, né? Isso é ontológico. Mas é muito legal, só uma intervenção rápida, que é interessante, assim, é uma forma dele traduzir ou transformar aquele conceito do design e funcionalidade, né? Do Bauhaus. Sim. E no final, se a gente está desenhando, enfim, criando soluções, enfim, ferramentas ou meios, né? Para situações, para melhorias, etc. De certa forma, a gente está falando de mercado também, né? Porque se você perceber o mundo do capitalismo, das trocas, né? A gente troca dinheiro por coisas, né? Trabalho por dinheiro por coisas que tem algum tipo de função para a gente, quer seja estética, né? Emocional ou funcional. Então, acho que é legal, é bem ontológico mesmo, como ele traz, porque ele tenta criar um sistema que dá conta de qualquer situação. Não importa se é no mundo socialista, um comunista, um capitalista, né? Autoral ou não. Acho que é legal que ele vai além, né, É uma ótima referência. Vai além, enfim, dos possíveis maniqueísmos. Né? Eu gosto de trazer isso, assim, porque a gente... Isso também acho que dá outro papo, mas o quanto que o design gráfico ele está permeado, invadido, eu diria invadido, mas dá para falar aí, pelo marketing, por ideias de... Contaminado, né? Então, assim, tudo bem se fazer parte, mas a gente foi deixando de lado várias ideias primordiais do design, então eu gosto de trazer esse conceito e esse autor, ele não é único, enfim, mas eu prefiro do que trazer a ideia de Bauhaus de forma em função, por mais que eu falo que eu adoro a estética modernista, tenho problemas com o conceito que virou depois, né? Enfim, Sim. Ideia de uma linguagem universal para quem? Exatamente. Que é algum mas eu gosto de trazer isso, acho que isso é primordial nessa minha mudança de visão, porque entender que, ok, o design é comercial também, tudo bem, ele tem uma parte comercial, mas ele não mora na prateleira unicamente do dinheiro, sabe, das relações de troca comerciais.
Então, você entender o design como essa interface, inclusive interface com o povo, né, essa interface com a sociedade. Eu acho que é muito importante. Então, além do livro do Gibbon Cipri, tem vários livros, mas esse também é um interessante, material digital, tem ali uma dica de um episódio em inglês, tá? Do podcast 99% Invisible, sobre o CyberSim, que foi um projeto que ele desenvolveu no Chile, na época do Allende. Incrível, assim, sabe? Tipo, a ideia era ter uma coisa de fluxo de informação ali para facilitar a organização e a administração do país e tal, e tinha uma sala com máquinas, né? Enfim, é um negócio, vai ser super interessante. Quem conseguir consumir esse conteúdo em inglês vale super a pena. Outra questão do designer como autor é, tipo, né, como eu falei, é um debate antigo, né, tem esse debate famoso entre o Wim Crowell e o Jan van Thorn, que aconteceu na Holanda, onde foi televisionado, se não me engano, isso, que é tipo, você pensar que, nos anos 70, dois caras do design têm uma discussão mega filosófica televisionada, mas um deles, né, então, o Wim Crowell fala que o designer ele não deve ficar entre a mensagem e o seu destinatário, né, aquela coisa do copo de cristal, né, ele tem que apresentar a questão da forma mais neutra possível e tal, enquanto o Van Thorn fala que ele não acredita nisso, porque a partir do momento que você realiza aquilo, você põe um pouco de você naquilo, tem a sua subjetividade ali, então você negar isso é um contrassenso, assim, ele defende essa outra visão, quando se o designer, que é o que a gente pensa, né? Então, como assim o designer é autor, mas não é para o usuário, não é para o cliente, enfim, então, deveria ser para o usuário, mas enfim. Mas vai entrar um pouco de você ali, eu concordo, tenho a concordar mais com o Van Thorn, assim, acho que vai entrar um pouco da sua experiência, da sua bagagem, do que das suas referências ali, inclusive se o seu referencial é sempre eurocêntrico, branco, norte-americano, estadunidense, aquilo vai transparecer também, ou se você tem outras referências além disso. Eu acho que é uma discussão super rica. O Diagrama tem um episódio sobre isso super legal, que está ali no cantinho também. Eu sou muito viciado em podcast, tá? Não só a Capista, já participei de alguns, mas eu estou o dia inteiro ouvindo podcast, então vai ter muita dica de podcast aqui. Vale super a pena quem estiver interessado nessa conversa, que ela é antiga. E ela não é conclusiva, né? Eu também sou Tim Van Thorn. Meio, enfim, para mim influencia, vai influenciar. Qualquer meio, seja um meio que a gente está chamando aí de interface, ou seja um meio contextual, influencia. Uhum. Eu acho que sim, cara. Acho que essas referências, o que você está vivendo naquele momento, tudo vai interferir. A mensagem ela vai chegar de um jeito ou de outro, mas eu não acredito num design que é absolutamente neutro. Sim. Não, e aí a gente volta até numa pororoca que a gente já falou, que eu achei incrível e li mais, em Flusser, né? Sobre essa influência ou da imagem, ou de qualquer questão cromática, ou de informativa que você vai ter lá, ela já vai causar uma influência. Sim, você pode estar escrevendo uma coisa muito simples ali, a simples escolha tipográfica e a maneira como ela se compõe, ela já interferiu. A partir do momento que você decide usar uma helvética ali, já tem um porquê, já tem... Uma intenção, né? Informou, já deu uma forma específica. Mesmo que não haja uma intenção, que é impossível, mas enfim, vamos supor que não houvesse, ela vai causar algum tipo de interpretação diferente em diferentes pessoas, em diferentes lugares. Sim, exatamente. E eu acho que parte dessa discussão do designer, da designer, enfim, como autor, passa pela questão da produção também. E aí eu acho muito interessante esse texto da Ellen Lupton, também, que é outra grande autora sobre design, que começa com essas perguntas assim: design sem cliente é design? Né? Então, se você faz uma coisa que não tem alguém encomendando, não tem um cliente, uma demanda específica, isso é design ainda, ou você está fazendo arte? E aí tem uma discussão maior ainda entre design e arte, que não sou eu que vou responder isso. Se design sem reprodução industrial é design, né? Mas design é arte e tal.
E aí a Ellen, ela fala uma coisa muito interessante de que quando você se propõe a produzir o seu design, você precisa ter um assunto, né? Então, do que vai falar? Do que você vai falar quando você está produzindo suas peças de design, assim, seu projeto, está gestando seu projeto ali? Ele precisa ter essas habilidades necessárias para conseguir comunicar um assunto. E o que é o seu assunto, né? O que é importante para você? Se você quer começar a desenvolver um trabalho autoral de design, o que você vai falar? Você vai simplesmente também... Não estou fundando a resposta certa ou errada, então, mas você vai simplesmente pegar a empresa do seu tio e, vou fazer aqui uma identidade que ele não me pediu, mas eu quero, ou uma banda que eu gosto, vou refazer a identidade, sei lá, da minha cabeça, vou estudar o que eu puder. Ou você vai tratar de um assunto que é caro para você, né? Então, o que vai falar do seu projeto? Aquilo que você faz quando ninguém está encomendando, quando você não tem um prazo para entregar, está vindo de você, ele fala sobre o quê? E aí, naquele momento, pelo menos, isso me levou para esse quarto ponto, que é o design mais política. Né? E tem essa frase que dá vontade de tatuar na cara do Chico Mendes Mello, que essa revolução é feita nas ruas, é para as ruas que a gráfica militante deve ir, assim nasce o cartaz político. Né? Então, essa coisa dessa peça de design que é o cartaz, que tem até uma questão que a gente fala que ele é uma peça de design gráfico, que ela tem as dimensões do corpo, ela está na escala do corpo, né? Ela não é um livro que você está na mão. O cartaz, ele tem uma coisa de escala do corpo, né? Então ele tem esse impacto, por não à toa ele é usado como ferramenta há tanto tempo, ainda e voltou até um pouco à moda a ideia de você usar no Lamb comercialmente, inclusive, mas enfim, essa coisa dessa gráfica militante, né, do design gráfico, e aí através do cartaz ele está presente nas ruas, né? Então essas questões que eu trouxe aqui um pouco foram amarrando na minha cabeça essa vontade de misturar design e política, né? Não foi uma coisa da noite para o dia, assim. Tudo isso fez parte de um caldo, inclusive teórico na minha cabeça, do que que voz teria o meu design autoral, né? Então, aquilo que eu faço quando ninguém está pagando, né? Quando eu estou usando o meu tempo, estou ali tirando da minha cabeça o projeto, do que ele vai falar, e aí eu entendi que, para mim, ele tinha que falar das questões que me são caras, que partem da política, por tratar-se de questões humanitárias, de questões de visão de sociedade, que para mim eram importantes. Né? E ligado ao contexto que a gente vive, né? Exatamente, que estava vivendo, assim. Pensa que isso foi 2018, pré-eleição. Quando você imaginou que não pioraria. A gente achou que... Cara, sempre dá para cavar o fundo do poço, sempre dá. A gente nem tirou o fundo do poço ainda. Sempre dá para piorar, né? Enfim. Mas sim, tinha essa questão. A gente já sabia que o que viria pela frente seria muito difícil, né? Então, 2018 foi um ano... O projeto que eu vou apresentar a seguir, que é o Inimigo Público, ele é do começo de 2018, ele é de março de 2018. Então, assim, essas questões começaram a se misturar na minha cabeça, e eu acho que foi quando eu achei essa minha voz autoral para o design. Então, eu falei, cara, eu vou falar de política, sabe? Meu design autoral vai falar de política. É o que eu me interessa, é o que eu estou vivendo, é o que eu acho que é importante ser falado nesse momento. Eu acho que eu consigo contribuir de alguma forma. Óbvio, não tem nenhum delírio megalomaníaco aqui de vou mudar. Não, mas, cara, quando um monte de gente está fazendo isso tem uma relevância, sabe? Não é a minha peça sozinha, mas um monte de gente produzindo peças. E eu vou passar por vários exemplos aqui ao longo da história onde o design ele teve a serviço da política. Como dicas aqui sobre esse assunto, mais um episódio do Diagrama, né, design de protesto, que é com o Rafael Bessa, a Camila Rosa, se não me engano. Esse livro do Steven Heller, né, muito interessante também. E esse livro que eu acho, cara, uma das peças mais importantes, sei lá, para mim, pelo menos, cartazes dessa história. A gente não tem noção do que foi a produção de cartaz durante a ditadura militar, dentro e fora do Brasil, né, feito no Brasil ou fora do Brasil, em apoio ao Brasil.
Eu já perguntei para um monte de gente se a gente tem isso registrado, tem um lugar onde a gente pode ir para ver isso? E não tem, sabe? A gente não tem isso formatado numa exposição, uma coleção, uma biblioteca. Então, esse livro, ele reúne, ele é um livro enorme, tem ele aqui, mas também embaixo de outros para mostrar, mas ele é tipo desse tamanho, mais ou menos, assim, maior que o A3 Clube-A, porque até o Kiko Farkas, ele fala que ele queria que tivesse essa dimensão próxima, pelo menos no cartaz, e ele reúne centenas de cartazes produzidos durante a período de ditadura militar. Acho que é super importante a gente ter contato com esse material. Inclusive, esse ensaio do Chico de Mello, ele está nesse livro. Né? Eu acho que é um negócio que é super importante a gente pensar. E eu penso que se eu cheguei a escrever um pré-projeto de mestrado pesquisando sobre isso, sobre a produção de cartazes políticos, comparando o período de 64 a 85 e 2013 para cá, assim. Quem sabe um dia eu faço isso, porque é um assunto que me interessa bastante. E, como eu falei, tem vários exemplos, né? Eu sei que eu já estou me prolongando, gente, vocês vão me adiantando aí, a gente está chegando em algum lugar aqui, mas enfim, eu vou trazer alguns exemplos e vocês depois vão atrás para ver mais. Mas começa pelo Emery Doulas, né? Um cara que ele era designer gráfico, ilustrador e feminista da cultura do Partido das Panteras Negras. Ele tinha uma linguagem gráfica super forte, interessante, própria, sabe? Teve uma exposição sobre ele em 2017, acho, no Sesc Pinheiros. Estava incrível. É um cara que está vivo ainda. Também tem, se não me engano, tem um curta dele, talvez na Netflix, que eu assisti. Ah, Netflix? Eu não sei, eu já vi. Não sei se é na Netflix. Eu já vi mas tem um curta dele, um documentário muito bom dele. Eu vi um mini doc, assim, sei lá, 11 minutos, eu acho que inclusive no fio do Twitter tem link, eu acho. Mas é um cara que, assim, ele tá vivo ainda e produziu muita coisa interessante. Se vocês procurarem, tem vídeo, tem entrevista, tem um monte de coisa legal para ver sobre ele. Né? E ele traz um pouco essa mistura quase um quê de estilo ali, mas tinha também, era fruto do que estava à disposição ali em termos de produção, né? Então, o design quando ele flerta com a política, ele vai ter muito isso, do que é possível como meio de produção, do que é viável ali. Então, não à toa você vê as coisas mais rudimentares de impressão, né, formas mais simples de impressão e tal, porque é o que precisa ser produzido rápido e barato para poder ser distribuído. Então, tem muito disso também na estética que a gente vai acompanhar. Tem também esse coletivo, né, que é o Women's Graphic Collective, que era o coletivo de design responsável pela produção do Chicago Women's Liberation Union. Então, que era um monte de designers, mulheres, eu acho que tinha alguns envolvidos também, mas enfim, o foco era de fato esse design feito por mulheres, a serviço de um coletivo, de uma causa, e tem também coisas super interessantes para ver sobre esse grupo, tem trabalhos muito bonitos. Acho que é uma história interessante também para pesquisar. Maio de 68, né, que foi quando a galera se trancou ali por alguns dias num ateliê da Escola de Artes e Belas Artes e começou a produzir, num contexto ali também de um governo militar ali na França. Né, então foram mais de 350 cartazes produzidos e aí também onde seria a questão de limitação de produção, né, de uma cor, duas cores, de coisas mais simples, até um feito à mão e tal. Esses são os novos baianos do design, cara. O mesmo processo criativo. Sim. Nossa, perfeita comparação, exatamente. Como eu falei, né, no Brasil também, esses cartazes, alguns eu até inclusive fotografei do livro, porque eu não achei muito em qualidade legal, não achei na internet, mas eu fotografei do livro alguns. Mas também, mais uma vez, que foram produzidos no Brasil durante a ditadura militar ou fora do Brasil em apoio à luta brasileira e tal. Acho que é uma história que precisa ser contada ainda, faz parte da nossa história do design gráfico brasileiro. A gente estuda isso do ponto de vista histórico, social, mas a gente nunca estuda do ponto de vista do design também, né? Então, isso eu acho que é um capítulo que ainda está para ser contado. Acho que esse livro, talvez outros livros, que tem também trabalhos acadêmicos sobre isso, não é que não existe, registro existe, mas ele ainda não é tão acessível e tão popular quanto ele deveria ser.
Mas, e agora vai ser escondido. Cara, eu entrei numa crise, assim, em 2018 eu tive o privilégio, a sorte de visitar a Europa, eu estive em Madrid e eu queria ver a Guernica, né, e eu peguei para poder entrar gratuitamente no museu, era depois das 7, então eu tinha tipo 1h30 para ver só o museu inteiro, eu falei, quero ver a Guernica. Só que não existe isso de você ir para a sala da Guernica. Você passa por uma exposição inteira sobre Guerra Civil Espanhola. Então você tem um contexto do que estava acontecendo, tanto do ponto de vista das artes plásticas, tem cartazes também. Você entende o contexto do país e aí, no final, você chega na Guernica e você entende o que o Picasso estava querendo dizer com aquilo. E eu falei, caramba, como a gente precisava ter isso, sabe? Uma exposição, no Memorial da Resistência, ali você estudar sobre esse período nosso da história e como o design interagiu com isso, porque não era uma coisa feita por profissionais necessariamente, né? Tinha muito dessa coisa popular que se mistura e às vezes tem profissionais envolvidos ajudando também, mas enfim, tem muito do que é feito pelo povo para o povo, né? Está falando do Museu de Direitos Humanos Santiago, no Chile, foi uma falha, eu estive em Santiago, eu não fui nesse museu, eu me penitencio até hoje por causa disso. Não, é bem incrível, eu fui para lá em 2019, né, já tinha rolado na eleição, e assim, foi muito emocionante. Inclusive, você estava falando isso, eu fui numa vinícola, visitar a vinícola, e no final tinha uma exposição de arte ameríndia, assim, né, eu achei muito foda, assim, porque é isso, eles valorizam a cultura indígena mesmo, a origem deles, assim, mesmo numa vinícola, sabe? E a gente aqui tem esse apagamento, né? É que aqui o massacre foi maior, né, bem maior. Isso eu percebi, assim, quando eu tinha outros países da América Latina, como a gente, cara, e aqui a gente tá falando um monte de gente, eu também das poucas carinhas que eu tô vendo, a maioria de nós somos brancos aqui falando sobre isso, mas como a gente, de fato, cara, o genocídio foi muito maior aqui, sabe, sobrou pouquíssima gente para contar essa história, e como você vai nos países da América Latina, você vê mais pessoas de povos originários, enfim. E aí a história, de algum jeito, ainda fica com eles, né? Isso é muito complicado mesmo. Um exemplo mais recente que tem, que é da Espanha, eu botei 2015 aqui, eu não tenho certeza se é 2015 ou 2012, tá? Não, foi mais 2015, isso. Que em 2015 ia ter eleições municipais, né, na Espanha, e tanto em Madrid como em Barcelona tinha o contexto ali de político era diferente. Entre os candidatos que estavam no pleito tinham uma candidata, né, em cada cidade que aglomerava as ideias progressistas, enfim, então assim era fácil focar em uma pessoa. Então o que aconteceu foi que, tipo, de maneira orgânica, assim, artistas gráficos, artistas, designers se organizaram para produzir materiais para reforçar essas campanhas, né? Lembrando mais uma vez que o contexto era diferente, então, assim, se você era progressista e você queria uma mudança para sua cidade, era aquela aposta que tinha. E que isso foi feito de maneira muito coordenada, na verdade. Então, assim, tinha um dia que eles saíam, sabe, todo mundo pode produzir, e aí tinha um dia certo, se você fez uma coisa digital, você posta, se você pode ir para a rua, você vai para a rua e coloca isso na rua, sabe? E tanto em Madrid como em Barcelona, isso ajudou muito nas campanhas que elegeram essas candidatas, né? E depois saiu esse livro, Afinal Vencemos as Eleições. Eu conheci esse trabalho através do Vitor Massal, que é um cara super interessante também, ele é ilustrador, designer aqui do Brasil. E foi também começo de 2018, quando a gente estava começando a falar do que a gente poderia se reunir entre designers para fazer, né? Então acho que foi daí que surgiu um grupo chamado Guerrilha Gráfica e tal. E ele tinha acabado de voltar da Espanha, tinha conhecido essa galera, trouxe o livro e tal, então eu conheci esse trabalho através dele. Mas também é um assunto, que é uma parte interessante para pesquisar. Eu estou trazendo muito por cima, tá, gente? Então, depois a ideia é que daqui vocês, quem se interessar, possa pesquisar mais.
E a gente chega no inimigo público, né, que é o projeto do Vertentes, né, eu falo que é o Vertentes porque se fosse só meu, talvez ele fosse um mockup no Behance, e a Clara trouxe essa questão de, não, vamos levar para a rua, vamos botar na rua. Que ele é, afinal, uma série de 4 cartazes, né, então são 4 cartazes com frases ditas por 4 personagens relevantes da política naquele momento. Então, o Alckmin, o Dória, o Alckmin falando sobre que não falta água em São Paulo, ele falando isso na TV durante a campanha, enquanto estava todo mundo sem água em casa. Eu ficava pensando, meus pais moravam numa casa na Pompeia na época, que é um bairro que hoje em dia é de classe média alta, quando a gente mudou para lá não era, mas hoje em dia é. E na Pompeia não tinha água, imagina na periferia, sabe? Então, assim, e aquilo me revoltava muito. O Dória, né? E aí, gente, eu não vou ficar disfarçando o lado aqui não, tá? Quem não percebeu ainda do que eu tô falando, de que lado que eu tô, tem um lado muito claro, quem se sentir incomodado fica à vontade, mas enfim, eu tenho aqui, eu falo que toda lista é uma edição, né? Eu elegi 4 pessoas aqui, e essa é a minha lista. Era a minha resposta padrão para quem vinha, mas cadê fulano? Eu falei, cara, faz o seu aí, fica à vontade, sabe? Tipo, esse é o meu cartaz, essa é a minha lista, você tá incomodado com outra pessoa, vai lá e faz o seu cartaz. Eu não sou cartazista de gente que eu não concordo, não. Fica à vontade. O pessoal tem um podcast do Voltando com Palavra, abre um bloco de notas aí e discorda offline na sua casa, sabe? Não tem nada a ver com isso. Não, e as escolhas, você vê que 2 desses caras são os que estão aí, depois de quanto tempo? Né? Que encabeçam, talvez, aí a questão hoje, né? E na época o Alckmin era candidato ao governo de São Paulo, o Dória ele já era prefeito, em 2018, né, certo? Ele já era prefeito. E foi o Dória, foi a primeira peça, né? Foi o primeiro cartaz, foi esse do Dória, porque, e aí volta, vou fazer um parênteses muito rápido, em 2011, 2012 eu fiz uma pós em design estratégico, e eu fui me enchendo tanto de ouvir design thinking, não sei o que eu fiz, meu projeto de conclusão vai ser o mais xalalá possível, tipo, comunidade, e aí eu fiz sobre o potencial criativo da Vila Pompeia, que é o bairro onde eu cresci, é um bairro aqui do lado, agora na Vila Romana, hoje em dia, e eu trabalhei questões como mapa afetivo, então assim, eu dei sorte que logo depois rolou uma organização chamada Cidade Democrática, eles estavam fazendo um concurso de ideias aqui no bairro, que a ideia era você trazer ideias discutidas com todo mundo, qualquer pessoa da comunidade era bem-vinda nessas discussões, que elas aconteciam fisicamente, é uma plataforma online, e aí, isso foi 2012, começo de 2012, a ideia era que as melhores ideias que iam ser trabalhadas, editadas por todo mundo, iam ser levadas para serem propostas para fazerem parte do plano diretor da cidade. São Paulo, né? Foi no início da gestão da Haddad e tal. Então, algumas questões me eram muito caras, inclusive a questão do zoneamento da cidade, de onde podia ter prédio, onde não podia ter. Aí eu estava no trem para Vila Olímpia, eu trabalhava na cultura da Vila Olímpia na época, e aí eu li uma notícia de que o Dória estava alterando os planos para poder permitir construção de prédios com mais de 8 andares em zonas longe do metrô, enfim, coisas que tinha um porquê muito, que eu acompanhei aquilo muito de perto. Eu falei, caramba, como a galera esquece, sabe, tipo, por que a gente discutiu isso anos atrás e por que isso foi proposto, foi colocado no plano diretor, sabe, e obviamente ele está mudando para poder favorecer a construtora. E aí também é uma coisa que, cara, eu acho que quando você trabalha sozinho, não é tudo que dá para escolher, sabe, não é tudo, é difícil mesmo, às vezes você precisa pagar a conta, eu não julgo os outros. Agora, mercado imobiliário, tipo, construtora e incorporadora, eu já recusei trabalho, não faço. Se vocês fazem, cara, eu respeito, não vou ser hipócrita, tem outras coisas que talvez eu faça, consuma, que também não tão nocivas quanto, mas entre as minhas linhas que eu cruzo é essa. E aí a discussão era sobre isso, e aí eu fiquei o dia inteiro, sabe, aquilo fervendo na cabeça. Cara, como se a gente esquece, né? Nem os outros, eu também, sabe? Como a gente esquece do que as pessoas falam, sabe? Do que essas figuras que estão no poder e que estão ali querendo poder de novo, como a gente esquece o que eles falam, o que acontece. Eu falei, cara, eu quero fazer um cartaz que seja isso, seja só a cara do sujeito e a frase, sabe? Então eu falo que o meu único comentário é gráfico.
eu não comento a frase, eu não altero a frase, eu trago aspas, tem um pequeno contexto ali embaixo, esse textinho pequeno, não sei se estão vendo assim, mas é um pequeno contexto de quando foi dito, em que momento foi dito. Eu até pensei na época em colocar um QR Code que levasse para um vídeo ou uma matéria, mas falei, cara, eu não ia ler um QR Code de cartaz da rua, para saber para onde vai me levar isso. Então, quem quiser que vai atrás, mas está aqui o contexto. E a minha ideia era essa, eu quero fazer um cartaz que seria isso, a cara do sujeito e o absurdo que foi dito. E eu fiquei o dia inteiro cozinhando aquilo e tal, chegou a noite, eu vomitei, assim, tipo, um negócio que saiu em, sei lá, em 2 horas saiu o primeiro cartaz. Eu tinha visto essa tipografia de fundo, é a Fitch, que é do BJR, que é um type designer estadunidense, que é um cara incrível, super legal, e tinha usado essa tipografia na identidade do Diatito 2017, e ele veio e apresentou, eu falei, cara, eu quero muito usar isso, e aí eu falei, pô, ela tem um pouco essa cara de prédios, e ela não é tão legível, então a ideia é que por trás desses rostinhos tem um inimigo público, assim, então esse nome inimigo público ele não é muito legível de propósito. E aí eu quis trazer também signos de linguagem nessa produção de cartazes políticos. Então, né, por mais que eu fosse imprimir digitalmente, eles usavam só o CMYK puro, né, então era sempre preto mais 2 cores do CMYK, essa coisa da foto com a retícula traz um pouco a ideia de imprensa, né, de recorte e tal. E os comentários que eu fiz foram gráficos, né? Eu trouxe ali a frase. Então, você disse isso? Eu não disse nada. Se tá ali, eu desenhei por cima, mas eu não disse nada, tá aqui, quem disse foi ele. Foram essas 4 peças, né? E a ideia era sempre que elas funcionassem juntas. Como eu falei, tinha uma certa pureza gráfica que eu busquei ali, de fazer coisas que se eu quisesse produzir isso, sei lá, com serigrafia seria possível, sabe? Seria simples. Então, de usar só as 4 cores, a retícula e só 2 tipografias, né? A Fitch, que é do JR, e a Clarendon, que era uma que eu já usava na identidade do Vertentes, que eu achei que trazia um certo quê de imprensa também interessante para essa estética. E aí, como eu falei, se fosse depender do que eu costumava fazer, seria um mockup no Behance, na bolha dos designers. E ficaria na bolha dos designers. Seria no máximo um post no Instagram. E a Clara trouxe essa provocação, não, vamos colar na rua. Então a gente imprimiu em A2, né, era até meio lavada a impressão, porque para poder imprimir barato em A2, um papel que fosse poroso e mais fininho para poder colar direito e tal. Então era até meio lavada a impressão, mas a gente imprimiu em A2 e a gente priorizava colar os 4 juntos, né? Pouquíssimas vezes a gente colou um só, porque foi um espaço, e a gente levou isso para a rua. E foi uma experiência incrível, porque a partir do momento que você está na rua, você, sabe, o termo fura, você fura essa bolha, você para de falar só com quem te segue e com quem está na sua comunidade, para falar com todo mundo. E as pessoas interagiam com esses cartazes, seja rasgando, e aí era curioso que o primeiro que era rasgado era sempre do Bolsonaro, né, rasgado seria que tinha uma questão de tentar tirar mesmo, né, não era de reforço da mensagem, era tipo, eu não concordo com isso aqui, que isso esteja aqui. Então, que coincidência ou não, sempre a primeira a ser rasgada era do Bolsonaro. Não é uma coincidência. Pois é. E a gente levou isso para a rua e foi a partir da rua que ele ganhou dimensão, né, porque as pessoas, a gente assinava os cartazes, e aí eu aprendi na prática uma coisa que tipo, foi por sorte, mas na prática que a lei de liberdade de expressão, ela veda o anonimato. Veda. Você tem que assinar. Você tem que assinar. Porque se for anônimo, você pode ter problemas. Então, assim, era assinado, tinha o logo do Vertentes, o Instagram do Vertentes, era assinado pelo Vertentes, não por mim ou pela Clara. Sim. Mas então as pessoas interagiam, tiravam foto, marcavam a gente, e aí saiu no Media Ninja, saiu em alguns perfis de algumas pessoas grandes também, não sei o quê. Isso começou a ganhar uma dimensão, e uma coisa que a gente fez também foi disponibilizar os arquivos para download gratuito, né? Então tinha um link, a gente costumava divulgar esse link, eu não lembro se no próprio cartaz tinha, eu acho que não, mas sempre a gente divulgava o projeto, se ia sair matéria, a gente pedia para reforçar isso também, que o download era gratuito. Então, tem pessoas colaram em outros lugares do Brasil também, em outros lugares de São Paulo, talvez,
Ao mesmo tempo que isso protegia a gente, porque, tipo, tá colado, não sei, em tal lugar. Não sei, pode ter sido eu, pode não ter sido, não sei, me viu colando. E ao mesmo tempo que isso ajudava a espalhar a mensagem. Né? Então a gente levou isso para a rua. Essa foto da esquerda, acho que foi um dos primeiros foram colados ali perto do Beco do Batman, na Rua Madalena, que a Clara trabalhava nessa época, foi ela que colou esses. E foi daí, justamente foi de lá que começou a virar mais assunto. Foi esses 4 do Beco do Batman, ali perto do Beco do Batman, que começaram a sair em alguns perfis maiores e imprensa, não sei o quê. E foi uma experiência muito interessante de ver, de fato, o poder da mensagem através do design, assim, sabe? Tipo, que mesmo que quem chega e rasga, é porque se sentiu incomodado, se sentiu atingido por aquilo. Reagiu. Né? Exatamente, ela reagiu a isso. Não passou indiferente. Se ela viu, gostou e fotografou, ou se ela foi lá e tentou rasgar e tirar, ela reagiu àquilo. Então, assim, aquilo teve um impacto que não teria no meu Instagram. Sim. E aí é onde eu trago de volta aquela frase do Chico de Mello sobre a gráfica militante, ela está na rua, porque é na rua que o povo está, etc. Então, esse projeto acabou falando com muito mais pessoas do que se tivesse ficado ali no Instagram, no Behance, no site, sei lá. E isso me dá muita alegria de saber que ele viralizou, né? Não sei se eu posso usar esse termo aqui, mas enfim, ele viralizou a partir da rua. É claro que depois quem via na rua ia procurar a gente, acabava compartilhando também no digital, mas ele foi ganhando uma proporção, assim, tipo, muito foda, sabe, de ver, esse no caso sou eu, mas tem uma outra foto aqui que traz pessoas em outras cidades usando os cartazes durante as passeatas do Elinão, sabe, e gente que colou em Recife, em Blumenau, eu estive em Blumenau recentemente, e aí a pessoa que uma amiga minha que colou, ela me levou para ver, tinha ainda uns fragmentos lá, assim, e foi super legal ver, nossa, que da hora, sabe, ver isso colado em outra cidade, que eu nunca tinha ido antes, sabe? E o projeto aconteceu por ele ter saído do online, né? Por ele ter ido pro... Exatamente. Assim que de fato ele aconteceu, né? Exatamente, cara, e aí onde você vê essa questão do design, que ele começa a conversar com as pessoas, ele sai do nosso ciclozinho. Tudo bem também, sabe, você fazer e postar, né? Já é alguma coisa. Desmerecer, enfim, seria uma burrice desmerecer o poder da comunicação online em 2021, né? E tem um presidente que foi eleito basicamente espalhando mentira por WhatsApp. Mas tem essa coisa de estar na rua, sabe, de ver essas peças na rua, de ver isso, você cruzar, quando você está passando de ônibus, você vê, sabe, na saída do metrô, ver... Seja esse, seja qualquer outro cartaz, tem uma campanha super interessante, recente, daquele do Bolsonaro também. Não lembro agora se tem um autor conhecido, se não tem autora conhecida, mas que, cara, brilhante, sabe, também, é super interessante. Os palestinos, não é? Foi do Palestino, do Bolsonaro? Não sei. Nossa, você foi ainda, assim. Mas tem uma... Inclusive, nesse momento de 2012, essas discussões em Pompeia, porque eles são da Vila Ângela aqui, né? Sim. Eu conheci essa galera dessa época também, isso é um trabalho incrível. Quem sofre um negócio assim e avalia isso também é o Bueno Caos, né? Que ele... Sim. É isso, ele coloca o Bolsonaro lá e às vezes fica até ver algum bolsonarista rasgar, assim. Dá para analisar muita coisa com isso. Mas... eu acho que a gente sofreu menos, a gente sofreu alguns tipos de ataque na época, mas eu acho que se isso acontecesse hoje, seria muito mais forte o ataque, assim, sabe? Seria muito mais violento. A gente sofreu ameaça, mas era meio perfil fake, nada também que a gente de fato temeu pela nossa segurança. Quando a gente estava na rua colando, a gente tomava cuidado para ser muito rápido, né? Então até substituir a cola ali, o grude mais caseiro por uma mistura de água e cola branca num borrifador de jardim, assim, era no borrifador de jardim, porque dava para levar a mistura pronta, já era muito rápido, coloca o cartaz, novo, sem ter aquela coisa do potinho com o grude, que é muito mais barato, muito mais resistente, mas a ideia era ser muito rápido, por isso também, né, porque a gente sabia que, enfim, mas vários problemas sair disso. Sim, mas sabe que eu acho que a grande provocação aí, em termos de criação, não é o fato dele ter saído do virtual e ido para a rua, simplesmente, mas fazer diferente
do que estava posto, ou do que estava mais fácil ali, mais à mão. Acho que é o que você falou, né? O digital, poxa, o digital, talvez ele chegue até mais pessoas por causa desse que está sempre com a gente, né? Todo mundo deve estar com o celular do lado aí, chega mais, só que um tipo de ação diferente, né? A questão dele acontecer de outra maneira, provavelmente foi o que fez ele viralizar. Se ele entrasse só no ambiente virtual, talvez ele não tivesse sido descoberto, porque tem muitas coisas, talvez até com qualidade parecida, lá, né? Assim, muitas qualidades parecidas, não, algumas com qualidade parecida, e existem muitas coisas, né? E, então, na minha visão, acho que esse é o grande ponto disso, assim, né? O porquê que ele tomou o tamanho, né, que tomou, acho que é mais nesse ponto. Acho que foi uma mistura de timing, assim, claro, do que estava acontecendo na época. Isso foi até antes das conversas do design ativista, que eu vou passar, tem um slide falando deles aqui também, mas quando começou o design ativista já existia o inimigo público e já tinha também, óbvio, tem gente que sempre esteve na rua fazendo isso, né, antes de mais pessoas se juntarem para fazer. Mas foi essa mistura de inquietação com uma busca de linguagem. Eu lembro que quando eu mostrei esse primeiro do Dória para minha chefe na época, eu estava na minha conta na época, ela falou: Johnny, eu acho que você encontrou o seu caminho aí, sabe? Porque você está falando design e política. Vai fundo nisso aí. O que ele tem de diferente é isso também, uma estética diferente para uma linguagem que talvez já existisse, né? Essa foto é um exemplo legal, assim, né? Você tem que até, não uma crítica, mas, por exemplo, Paulistinos bebe dessa linguagem, né? Uhum. Mas sua arte, ela se apresenta de uma maneira diferente, então se chama mais atenção. Ela tem uma estética diferente, né? E assim, honestamente, eu não sei dizer nem influência do que foi disso, assim, tipo, de onde... E aí, assim, eu não saber dizer mesmo, né? Tipo, não, eu parei isso completamente autoralmente. Cara, as referências se misturam na nossa cabeça. Mas assim, foi um bagulho tão de inquietação, assim, que eu saí vomitando. Eu não sei exatamente de onde eu tirei referência. Eu sei que essa questão da retícula é super presente em cartazes políticos e tal, e coisa que tinha um pouco essa ideia de trazer fala pública, mas eu acho que foi até não tem nada meu parecido antes disso, assim, sabe? Sim. Coisa de... Você pega aquele cartaz do Estelita, que vocês viram, foi depois disso, assim, sabe? Foi uma experimentação gráfica minha também, tipo, tem aquela tipografia que eu quero usar e que eu acho que vai funcionar aqui, eu posso fazer essa coisa mais, traço mais grosso, é um vetor, mas ele tem uma carinha meio de marcador ali por cima, sabe? Essa sobreposição de... Ele tem muito a linguagem de colagem, né? Tipo, sim. Não tem nada mais pós-moderno que colagem, mas assim, de trazer essas transparências e o que dá leitura, o que não dá, eu acho que foi uma sorte, assim, desse momento de misturar tudo isso e as ferramentas à disposição. Mas você está bebendo da história da arte, como você foi estudar, como você bem disse. Né? Não é nada mais pós-moderno que colagem, não é nada mais moderno que colagem, porque é dadaísta, né? E essa foto anterior ali, né, cara, você tem um diálogo muito forte com o dadaísmo, cara, porque você vai pegar as colagens no das ruas, né, cara? Sim. E é muito forte, né, esse diálogo, né? E só um comentário, Rodrigo, também, desculpa, mas o Léo que trouxe um trabalho, que trouxe uma referência do CAB, né, CAB, Coletivo Anarquista Bandeira Negra, que tem espalhado aí uns cartazes legais, para quem se interessar aí. E a Vitória trouxe uma leitura legal aí sobre o que você provocou mesmo, Rodrigo, de se vai ficar na bolha ou não, né, que ela traz também um outro ponto aqui, que ela fala, o cartaz desse trabalho aí do inimigo público, né, faz um debate, né, de arte pública, enfim, ou de
de trazer uma obra com uma certa potência, né, e que gera uma interação com o público em si. Então, talvez ela transcende a questão do cartaz, não o objeto cartaz, mas você traz, acho que essa inquietação pública era tua e que bateu em um monte de gente mesmo. Então, talvez esteja num limite, ele não quer discutir se é arte e design, mas talvez tenha um dispositivo parecido da arte no sentido de provocar mesmo, né? E aí você sai do nosso circuito, o Behance é o nosso circuito do design, né? Você consome para ver referência, para criar para outro, né? E ali não, mas você foi para a galera, né? Você foi para a rua, e onde é o espaço político? É a rua, né? Tem um diálogo com a arte de rua, assim, sabe? Que é trazida para o cartaz para se valer disso, e que a arte de rua tem essa potência, né? De você... Exatamente. Ser inevitável, você vai ver, você vai pensar sobre aquilo. Às vezes até eu falo que assim, tem coisas que o próprio formato grande, ele é muito... Por isso que a intenção é imprimir A2, sabe? Assim, até teve alguns momentos que a gente fez uns A3, mas assim, preferencialmente era uma colagem de 4 cartazes A2 ali, que dava um negócio grande, sabe? Porque eu falo que a própria dimensão é um bagulho que é muito importante. Às vezes você pega uma coisa que, numa dimensão padrão, ele é legal, é interessante, põe aquilo gigante que eu ganho peso, sabe? Então, escala humana, né? Isso mesmo falou, né, cara? Da tendência que a arte de rua ensina muito pra gente isso, né? Acho que a gente tem a aprender, enquanto designers, que cartazistas, a gente tem a aprender isso também do que vem da arte de rua. E a arte de rua, ela tem uma potência só porque ela é estática, mas ela sugere uma ação, ela mostra uma ação, né? Então, essa potência da arte de rua, que é uma ação que é quase uma transgressão, é no limiar ali da transgressão de lei, né? Limiar, cara, mesmo lambi-lambi, teoricamente, está para lá, né? Assim. Então, ela gera mais potência na comunicação, né? Porque, olha, aqui tem uma coisa que alguém precisava falar. Sim. Eu acho que tudo isso potencializa, né, a comunicação. Com certeza. E, enfim, como eu falei, isso foi colado em outros lugares, ele tem uma fotinho, aquela foto a Pamela que está segurando ali em São João del Rei, em Minas. Então, assim, isso, sabe, fico muito feliz de ver isso rodar e das pessoas se apropriarem, imprimirem, colarem na cidade delas. E outra consequência que veio disso, para mim, assim, que pela primeira vez eu vi um projeto meu premiado, né? Acho que eu não tinha nem, tirando bienais que eu participei sempre, mas a ideia de bienal que eu sempre vejo da ótica do registro, mais do que uma premiação, é a Bienal ADG. Mas eu soube que existia essa Bienal Ibero-Americana, e aí eu falei, cara, eu vou inscrever o projeto. Foi um investimento, porque, enfim, é euro, né? Mas eu lembro que eu consultei o Giovanni da OS, que ele faz parte da delegação brasileira, e eu só queria, assim, que obviamente, como ele faz parte, eu sabia que ele não podia, nem ele fez isso favorecer nem nada. Eu falei, cara, você acha que tem chance? Eu tinha uma amiga que trabalhava com ele, eu falei, mostra pra ele, sabe? Fala pra ele ver se você acha que tem chance desse trabalho entrar na Bienal Ibero-Americana. E aí ele adorou, e ele falou, não, eu posso, como... Ele e a Ruth, né, que eram da delegação brasileira, a gente pode indicar um projeto para a Bienal. Isso não garante nada, né? Isso não é não garantia de nada, mas a gente pode indicar e vai com peso de indicação. E foi um dos projetos que foi com peso de indicação da delegação brasileira. E, para minha surpresa e minha alegria, a gente ganhou o prêmio da categoria, né, o prêmio de Design Gráfico e Comunicação Visual. Legal. E, cara, saber que a cara desse sujeito estava exposta no Matadeiro ali na Espanha em novembro de 2018, sabe, logo depois da eleição, isso me dá uma alegria, não só lá, mas com a Bienal que era itinerante, já foi para Nicarágua, já foi para Venezuela, para o Paraguai. Então, assim, eu tenho um orgulho muito grande de ter conseguido fazer essa mensagem extrapolar Brasil, extrapolar América, sabe? Eu tenho muito orgulho por isso, desse trabalho em especial ter sido premiado. Eu não pude ir para lá, porque por um acaso, a Casa do Destino tinha uma viagem marcada para Madrid um mês antes da Bienal. Eu não tinha como voltar, não tinha grana para voltar, não tinha nem grana para ficar lá um mês. Mas eu fui conhecer o espaço, eu conheci o pessoal que organiza e tal. Então, assim, eu sei onde foi exposto, no Matadeiro. Eu falei, cara, que legal. E até essas fotos, esqueci quem foi que mandou essas fotos, mas foi alguém que estava lá e me mandou.
E eu tenho super orgulho, assim, fico super feliz de ver esse projeto em especial ganhando essa dimensão e fazendo essa viagem intercontinental, sabe? Porque acho que quanto mais pessoas verem e se interessarem por isso, não só pelo que o Bolsonaro falou, mas, enfim, por todos os outros também, que são questões muito sérias, isso para mim me deixa muito feliz. Se você se estimular a fazer uma série, tem aí umas 500 frases. É infindável, assim. Eu até pensei em fazer em 2019, eu quase fiz uma versão 2, assim, mas eu falei, cara, o momento é outro, sabe? É meio cortina de fumaça, eles falam, eu até cheguei a pensar numa série que se chamaria Cortina de Fumaça, pensei em trabalhar uma coisa meio gráfica de sobreposição, de uma, sabe, tipo, absurdos que foram falados e por trás a notícia do que era realmente relevante naquele momento que esse absurdo tentava tampar, enfim, não saiu da minha cabeça, isso ficou na cabeça. Sim. Eu falei, cara, o momento é outro, sabe? Isso fez muito sentido em 2018 para lembrar que essa galera falou isso. Hoje em dia, a gente é bombardeado por tanta coisa absurdo que perde quase o significado, assim, sabe? A gente tem que tomar cuidado para não se distrair com esses absurdos, sabe? Tipo, eu lembro que uma época, toda semana a Damares falava uma merda que era pra tampar alguma coisa pior que estava sendo feita, sabe? Estratégia política, né? Exatamente. E aí, como eu falei, foi no contexto do design ativista, né? Então, teve muita gente fazendo muita coisa boa nesse momento, né? Eu acho que eu fiquei muito feliz de conhecer tanta gente que também estava nessa mesma pegada que eu, de botar o design a serviço de causas e de ir para a rua, de dar a cara a tapa, e é dar a cara a tapa mesmo, porque tá no meu registro. Se alguém for procurar sobre o meu trabalho para querer me contratar para fazer uma marca, vai dar de cara com o inimigo público, para a pessoa achar que eu não sirvo para o trabalho dela, ótimo, sabe? Então, assim, é o que essa galera vai dar a cara a tapa. Eu vou falar, sei que a gente já está se prolongando, gente, eu falo muito, então eu vou tentar ser rápido aqui com o último projeto que eu trago, que ele faz parte de uma linha do tempo nessa questão toda, né? Então, cara, tudo isso aconteceu em 2018, e aí, resultado das eleições, e todo mundo só queria sentar e chorar, pelo menos eu, fiquei uma semana sem conseguir pensar sobre, sei lá, querer pensar sobre política, porque era só desgosto, assim, sabe? E aí eu queria fazer uma outra coisa, eu senti essa necessidade de botar para fora, através do meu trabalho autoral, essa angústia que eu tava, mas eu queria fazer outra coisa, sabe? Eu não queria... eu queria mudar de assunto. Não mudar de assunto, mas mudar, talvez, de... Não mudar o tópico, mas mudar o assunto, sei lá. E aí foi quando surgiu o Tipoversos. O Tipoversos, se o inimigo público ele foi cuspido em uma semana, sabe? Foi tipo isso. Eu fiz um dia ali, eu fiz o Dória, nas 3 noites seguintes eu fiz os outros 3. O Tipoversos, ele aconteceu ao longo de 8 meses, né? Foi um projeto que eu comecei a pensar nele em agosto de 2018. Nessa de tipo... Cara, só quero... Eu montei uma playlist com algumas músicas que me lembravam dessa, ao mesmo tempo, de luta e de esperança, né? Então, cara, a gente já viveu coisa pior, sabe? A gente vai sobreviver a isso, né? O tanto de coisa que já foi feita, falada sobre um período que foi muito pior e, sei lá, se a gente vai viver algo pior ainda do que aquilo, não sei. Mas dessas playlists que eu fui, essas músicas que eu fui ouvindo, eu falei, cara, eu queria trabalhar um pouco versos dessas músicas, sabe? Que ao mesmo tempo tem uma questão de crítica social ali, mas também fala de luta, mas fala de esperança. Lembra que a gente já passou e tem músicas dos anos 60, até 2010, então, assim, é uma viagem no tempo de músicas que foram feitas em torno de lutas do Brasil. Então, são 15 cartazes, né? Eu escolhi... O primeiro foi esse do Quem é Rico Mora na Praia, mas quem trabalha nem tem onde morar, que é uma música que eu gosto e que esse verso sempre me pegou, assim, bem forte. Então, quando eu comecei o projeto, eu não sabia que seriam 15 músicas, eu não sabia exatamente o que seria, eu fiquei um tempão testando tipografia, tinha essa ideia, essa estética da ilustração com linha mais ou menos no centro do cartaz, com o verso em cima. Isso já nasceu mais ou menos nos primeiros estudos, mas para onde exatamente isso ia eu não sabia, e para mim foi novo isso de passar meses experimentando, né? Então eu imprimia, via como é que ficava,
eu testava. Então não era qualquer música que servia, porque eu queria que tivesse mais ou menos uma massa de texto ali. Então, se era uma música com versos muito longos, não caberia. Então, assim, me dói não ter Milton, me dói não ter a Rita Lee, por exemplo. Eu adoro a Rita Lee, mas o assunto meio que não encaixava. Então, essa pesquisa de quais músicas poderiam ser, que diziam que eu achava que era importante, que daria uma ilustração legal, mas que tivessem uma massa de texto ali que se encaixasse no que eu queria. E aí eu falei, pô, o Inimigo Público, ele era muito colorido, né? Ele era muita cor, embora fossem poucas cores, mas gerava uma massa de cor muito forte sobre um papel branco. Falei, se eu fizesse o contrário, se eu trabalhasse com um papel colorido e ficasse na pureza do preto, assim, sabe? Vou trabalhar só preto, tipografia, linha preta e texto preto sobre um papel colorido, que seria uma forma que também me baratearia a produção. Eu queria imprimir esses cartazes. Todo cartaz que eu faço para mim mesmo, sabe? Tem alguns cartazes aqui na minha esquerda, tem 2 aqui atrás. Esse do Deus da na Terra do Sol é a minha peça preferida de design gráfico brasileiro, do Rogério Duarte, eu acho incrível. Aqui é o Revide, que foi o que eu fiz para os 30 anos da DG, mas assim, eu faço cartazes para mim. Se alguém gostar, legal, mas é pra mim. Então, assim, eu escolhi 15 músicas que eu gostava, e eu fui fazendo com calma. Então, assim, esse processo de fazer com calma, de abrir um dia, fica meia horinha mexendo para experimentar, e aí, às vezes, eu passava só um mês sem abrir aquele arquivo, sabe? Aí vou, imprimo, testo um papel, e testo, mas vai ser uma cor exata, vai ser qualquer cor. A tipografia, até o último momento que eu mudei. Porque no final eu percebi que eu queria trabalhar com tipografia brasileira. Pô, são 15 músicas brasileiras, com ilustrações e tal, e de artistas brasileiros. Por que eu estou usando tipografia gringa? Tem tanto type designer bom no Brasil, tanta tipografia boa sendo feita, faz muito mais sentido. Mas foi, sei lá, 48 de segundo tempo essa mudança, sabe? Na época eu estava trabalhando com a Deia Culpas, que é uma type designer excelente também, uma amiga, virou uma amiga minha. Ela já fez uma pororoca com a gente. Ah, que legal, a Deia. Das presenciais ainda. E a Deia, quem não conhece o trabalho dela, vai conhecer, ela é incrível. E ela é divertida. Divertida e super generosa, assim, sabe? Tipo, é alguém que eu pergunto com quem ela aprende, sabe? Tipo, eu tenho dúvida de tipografia, eu vou conversar com ela, com o Sauê, com o Haga, mas geralmente ela é a primeira, porque, tipo, ela é muito aberta, e isso até às vezes vira uma questão para ela, assim, pô, eu gosto de ajudar, eu gosto... Enfim... e aí eu testei na época, deixa eu ver se tem um slide falando mais especificamente sobre isso. Aqui. Depois de testar um monte de tipografia, eu fechei com a Silva, eu falei, tá, eu vou então usar uma serifada e uma sem serifa. Então eu testei, usei a Silva do Sabino, né, da Black Letra, que desde o nome ela é super brasileira. E a vinila que estava acabando, tipo, eles tinham acabado de lançar a vinila, né, da Flora, que saiu pela Plau. A Silva eu licenciei pelo Allstand, a vinila eu falei com a Flora, expliquei o projeto, falei, eu posso testar a fonte? E, gente, tem isso. Se a fonte que você quer testar não tem disponível para teste em algum lugar, conversa com os criadores das fontes. Sabe, se você joga limpo, sabe, pô, se eu for usar, eu licencio, eu prometo que eu licencio. Eles mandam para você testar, a maioria deles é super generoso e aberto, tipo, as pessoas são pessoas ótimas. Eu comecei a frequentar o Diatipo, eu ainda sou uma pessoa, eu falo que eu sou um visitante nesse meio, eu não sou type designer, mas eu acho que melhorou muito a forma como eu trabalho de tipografia, depois que eu comecei a frequentar os Diatipos e conviver com a galera da tipografia. É uma galera ótima, sabe? Então eu falei, Flora, você pode... Eu nem conhecia a Flora, nós não somos próximos até hoje, mas eu nem conhecia pessoalmente ela. Eu falei, Flora, eu posso testar? Você pode mandar para eu testar? E eu testei, deu certinho, deu a massa de cor ali, equivalente mais ou menos que eu queria e tal. E aí foram essas 15 ilustrações, né? A primeira foi essa, mas depois eu fui criando um grid, então eu acabei voltando para corrigir ela nesse grid e tal. Foi um exercício muito de linguagem muito interessante para mim. Assim como o Inimigo Público não parecia com nada que eu tinha feito, o Tipoverso também não parecia. Foi intencional da minha parte, tipo, eu quero trabalhar uma outra linguagem, sabe? Não vou trabalhar com... A cor vai ser só papel, não vai ter sólido, o sólido é só tipografia, sabe? Eu vou tentar interpretar esses versos de uma forma mais
aberta possível, assim, então tem alguns que são até um pouco mais literais, outros são mais complexos e tal, mas mais ou menos num grid ali, que tem uma massa parecida de cor. E, cara, eu falo que foram 15 músicas ao longo de 8 meses, teve um momento que eu precisei definir. Tá, acabou, são 15. Sabe? Acho que eu tinha 13 na época, são 15, porque aí quando eu for dividir, se eu consigo botar ali 5, 5 e 5, sabe? Fica mais fácil para diagramar isso quando eu for mostrar. Então, teve uma decisão também aí pensando já como expor isso. E aí eu fechei 15 músicas, eu falei, eu tenho que fechar, isso tem que sair. Tem 8 meses já que eu tô nisso, isso precisa ir pro mundo. E definir a série, né? Senão você não para nunca. Exatamente. E isso também foi aprendizado desde o inimigo público, assim, cara. Se o inimigo público fosse um cartaz, não tinha tido o impacto que ele teve. Ele teve que eram 4. E tipo, o Versus também, se eu tivesse parado na primeira música, legal, é um cartaz que eu fiz sobre uma música que eu gosto. 15, uma série. Então, assim, se propõe a fazer isso como experimento, se você está querendo trabalhar design autoral, se quer testar alguma coisa, se quer testar cartaz, que seja. Se for cartaz, por que fazer uma série? 3, 4, sabe? Eu fui para 15 porque eu também meio que despiroquei, não tinha tempo e vou fazendo. Mas experimenta fazer uma série, experimenta até para você testar o que você quer dizer, se isso dura mais do que uma peça, sabe? Acho que se você cria esse vocabulário maior com mais peças numa série, eu acho que o Versus ele teve um êxito legal por causa disso, assim, até sempre que eu falo que eu sou uma negação para ganhar dinheiro com as coisas que eu faço, cara, porque eu imprimi isso, já vendi algumas, mas é muito mais comodidade presente do que eu vendi, sabe? Até porque talvez o valor dele seja outro, que a gente fala, né, do exercício pessoal ali. Eu não quero botar a venda num site que vai imprimir, entregar, porque eu escolho o papel, tem uma cor para cada música, eu vou agora não mais, assim, as levas de impressão que eu fiz, eu fui na papelaria, eu comprei cada papel, eu cortei A3, eu em casa, para já levar na gráfica, esse arquivo é nesse, era super complexa a impressão, porque eu tinha que sinalizar tudo e tal. Eu não quero botar num site que vai imprimir e vender. Para vender fora do Brasil, eu até tive que fazer isso. Ele está no Society 6, dá para comprar. E já vendi alguns para fora do Brasil, eu aceitei que não dava. Mas então tem esse gargalo de logística, tem que se comprar direto comigo, eu não estou indo no correio, não sei o quê. Então, assim... E no final, eu tenho muito mais prazer de dar de presente para as pessoas do que de vender, sabe? Mas eu fico muito feliz quando eu dou para alguém, ou quando eu vendo, se a pessoa leva mais de um, porque eu acho que tudo bem, não vai levar os 15, nem eu tenho os 15 expostos. Até tem uma parede aqui que está reservada para isso, mas nem eu tenho os 15 juntos. Mas leva 2, 3, sabe? Deixa eles habitarem um conjuntinho ali. Convidado para o meu Niver. Hã? Convidado para o meu Niver, em outubro. Quero presente. Alguém perguntou se tinham já tiver vacinado para escolher. A Vanilla ou a Silvana? A Juliana perguntou. Não exatamente, tá? Não teve exatamente um critério. Isso foi uma coisa meio... Eu não lembro exatamente porque eu defini uma ou outra, mas tinha talvez uma coisa de uma poesia ali, sabe? Então, tipo, a cidade, para mim, tinha que ser uma sem serifa, enquanto amor fazia sentido ter serifa, sabe? Tem um contraponto com a ilustração também, né? Que é um vetor bem fino, bem sans serif. Faria sentido, inclusive, usar só sem serifa na série inteira, mas eu queria que tivesse essa variação. Em algum momento chegou até a ter 3 fontes, eu cheguei a testar 3 fontes diferentes, não, uma com 2. E na verdade, tem um porquê muito subjetivo, tá? Foi um critério muito subjetivo de eu perceber se aquele verso ele era mais serifado ou não, ou sem serifa, sabe? Uma coisa meio maluca, assim, de tipo, sabe? Essa aqui tem... Eu não sei nem se a quantidade tá exata, se tem mais serifa, menos serifa, eu nunca lembro se eu contei isso. Mas foi meio... Uma tentativa sua de tradução aí, de linguagens, né? Da música para o visual, né? Pra, tipo, essa aqui faz mais sentido serifado, esse faz mais sentido não serifado. Agora, isso é debatível, de repente alguém fala, não, isso aqui, na verdade, faria mais sentido não ter serifa. Tá bom, beleza. Na minha cabeça, naquele momento, foi isso. E eu acho que essa é a beleza também do projeto autoral. Você toma suas decisões e às vezes você volta atrás, às vezes não volta, enfim. Mas você põe aquilo no mundo, né? Então, o Tipo Versus é uma série que eu gosto bastante, assim, eu
Até eu comecei a fazer algumas camisetas, eu divulguei, no meu Instagram tem um link ali para uma lojinha, tem 5 delas que são camisetas já no Collab, 5. Mas é uma série que eu gosto muito, sabe? Tipo, como eu falei, eu fiz pra mim. Eu quero ter as 15 aqui porque eu gosto desses cartazes, eu gosto dessas músicas, sabe? Eu criei uma playlist. Se você vai ver no site, tem um link lá pra playlist, então eu criei uma playlist com as 15 músicas. São 15 músicas que eu gosto realmente. E eu gosto desse projeto porque ele foi esse corpo que ele tomou também através da quantidade, da riqueza de músicas, de ter desde os anos 60 até agora, sabe? Eu acho que no final valeu a pena esse processo tão longo de gestar um projeto, de fazer com calma. Eu sempre falo que o design tem uma dimensão do tempo que ela é inevitável. Você pode chamar, tem 3 dias para fazer, chama 5 designers seniors para fazer esse projeto, 5 pessoas incríveis, vai sair? Vai. Vai sair o que é possível sair em 3 dias, porque tem essa dimensão de você pensar no projeto, botar na parede, olhar para ele, deixar virar à noite. Eu gosto mesmo disso, realmente essa é a melhor opção, sabe? Deixa ele em banho-maria ali um pouco, e eu acho que no final o verso saiu como saiu porque eu me dei esse tempo, sabe? Eu deixei ele marinando ali, de testar, imprimir, ver. Essa tipografia é muito legal, mas a leitura não é tão boa, não tem muito a ver com o que está falando. E se eu fizer as minhas assim, mas putz, e o Moiré? Dane-se o Moiré, sabe? Depois que eu vi que vendo que impresso não dá esse Moiré que dá tanto na tela, sabe? Então, teve essa coisa de fazer com cuidado, com calma, que eu gosto muito, que é uma coisa meio ímpar nos projetos, mesmo autorais, o tanto de tempo que levou para ser feito. Sim, mas isso também é uma liberdade de um projeto autoral não comercial, né? Você tem a chance do reolhar, porque essa coisa de você descansar o olhar e olhar depois de um tempo com outra cabeça até, é um exercício super legal. Semana que vem você pode olhar ele completamente diferente e mexer em algumas coisas, né? Total, assim, até eu gosto de trabalhar imprimindo coisa e colocando na parede, assim, até agora que eu virei minha mesa, eu trabalhei muito tempo com a mesa, o layout era diferente, eu virado para a parede, era mais fácil, agora isso é um pouco mais complicado, até o espaço que do lado eu quero botar a cortiça para poder botar as coisas, eu gosto de trabalhar olhando, assim, sabe, então, mesmo o logo, tal, tipo, eu gostei, beleza, deixa eu deixar ele aqui, vou olhar para ele por uns dias. Só que às vezes o projeto permite isso, às vezes não. Quando é autoral e você está ditando o prazo, o ritmo dele, você pode se dar esse luxo de fazer com calma, de olhar, de reolhar, de mudar o que quiser mudar. Então, eu acho que assim, isso traz lições, então me trouxe lições para a forma que eu trabalho comercialmente. Então, acho assim, essa coisa de experimentar uma linguagem autoral no seu trabalho, além de ser um exercício bom para você, isso te traz aprendizados. Então, coisas que eu aprendi nesses projetos, eu trouxe para o meu dia a dia mais comercial de design, sabe? Esse cuidado com tipografia, esse cuidado de testar as coisas, se eu fiz uma coisa num projeto, e se eu fizer completamente diferente? Claro, tem que fazer sentido, tem que ser coerente, mas sabe, se eu fizer completamente diferente nesse outro, sabe? Tipo, o que eu nunca fiz? Que linguagem eu nunca usei que, de repente, faz todo sentido nesse projeto? Acho que isso que também que para mim as capas do Braincast também são esse exercício. Então toda semana eu tenho que resolver ali, eu tento botar um prazo de 2 horas mais ou menos, eu tenho que resolver uma capa. Às vezes vai ficar incrível, às vezes vai ficar pronta, sabe? Tá entregue. Eu faço na quinta-feira, que é o dia que sai o podcast, assim. Então esse exercício constante de você se permitir experimentar e traz um aprendizado para a prática profissional cotidiana que é muito rico também. Sim. Eu ia reforçar um negócio que você falou da tipografia, que eu acho legal, uma coisa que a gente tem reforçado sempre, que é de contar com os tipógrafos. São as pessoas mais acessíveis que tem. Isso é uma coisa que quem reforçou muito para a gente, assim, a gente começou a trabalhar dessa forma depois disso, foi a própria Deia Culpas, e a gente, inclusive, tem um projeto rolando agora na Megalo, que a gente vai abrir já, que é um projeto que é uma doação de arte nossa para um movimento que a gente gosta e acredita e tal,
E é isso, a gente entrou, falou, pô, estamos afim, vamos fazer, escolheu uma tipografia coincidentemente do Daniel também, conversamos com ele, apresentamos o projeto, ele falou, pô, adorei, pode usar, e todo mundo, na verdade, né, está sendo bem colaborativo, tem gente fazendo motion, tem gente fazendo sound design e tal, mas os tipógrafos são sempre muito acessíveis, assim, nós como designers, todo mundo tem que aprender a acessar os caras, essa é uma barreira que, não sei, como a gente passava tipografia como se fosse droga, né? A gente acha que tem medo dos caras, sabe? E assim, cara, inclusive, assim, hoje em dia eu sou muito mais rígido com questão de licença, de fonte, de não piratear, assim, mas mais uma vez, essa é uma postura minha, eu não vou cobrar dos outros. Porque eu acabei ficando amigo dessa galera, eu fui entendendo, cara, é tanto trabalho que dá, tipo, a galera passa 2 anos fazendo uma fonte, sabe, às vezes mais do que isso, é um negócio que é muito trabalhoso, pô, ainda mais nacional, sabe, às vezes, e se você fala com a pessoa, às vezes tá em preço em dólar lá no site, você pode comprar direto com o autor em real, um preço muito acessível, sabe, e você tá licenciando, tá bonitinho, tá... Então, é uma coisa que eu passei a evitar, assim, sabe? Tipo, podendo usar a tipografia brasileira em projeto, inclusive comercial, eu uso. E aí eu falo, olha, você pode licenciar essa fonte aqui e tal. Eu gosto de conhecer. No meu Twitter, eu tenho um fio que reúne outros fios, assim. E um dos links que tem lá é mais de 100 fontes feitas por type designers brasileiros, entre gratuitas e licenciadas. Então, assim, se você não conhece... Clica lá para ver que tem muita fonte. É uma planilha enorme que foi até feita acho que na página de tipografia e tal. Vão conhecer e valorizar mais designers brasileiros. E eles falou, eles são muito acessíveis dentro e fora do Brasil. Cara, uma das coisas mais malucas que eu já vi assim, nessa relação foi quando o DJR, que é o autor da FIT, né, a fonte que eu usei no meio público, ele foi premiado, ganhou o principal prêmio da ATP na Antuérpia em 2019, eu acho. E de repente o Bruno Porto me mandou uma foto dele do DJR no palco e meus cartazes tipo gigantes projetados atrás, assim, porque ele levou alguns exemplos de uso da FIT ao redor do mundo, ele levou os cartazes, que, cara, eu fiquei muito feliz. Sabe? Onde chegou, sabe? Eu, tipo, e é uma galera que é aberta, é acessível, eu converso com ele, sabe? Tipo, você quer usar uma tipografia, se é um projeto que às vezes é uma ONG, uma coisa beneficente, tipo, conversa, se não serve licença, ou se for viável no seu projeto, licencia a fonte, sabe? Mas pede para testar e aí também, né, colabora. Se você for usar, aí licencia. Se você não usou, tudo bem. Mas, enfim, esse meu cuidado com tipografia foi parte também desse processo mais autoral, inclusive, e de começar a frequentar Diatip, conhecer essa galera. Vamos no Diatip, quando eu voltar a ter. Você frequentando, você vai entendendo, né? Tanto trabalho que dá e você... adquirir valorização, assim, né? Você valoriza o trabalho, e você entende que é mais simples do que a gente imagina. Exatamente. E, assim, desse processo de experimentar com cartaz, eu falo que, assim, desenhar cartaz, eu já desenhei um monte de 2006 pra cá, mas ainda não me deu dinheiro. Mas, pelo menos, outras coisas legais. Sabe? Ninguém me contratou ainda, tipo, eu quero que você faça o cartaz desse evento foda aqui. Não, isso não aconteceu ainda. Mas me trouxe uma coisa muito legal, assim, tipo, que eu falei que não tinha nem roupa para essa lista. Foi quando a ADG fez 30 anos, em 2019, eles decidiram fazer uma exposição com 30 cartazes e convidaram 30 nomes do design brasileiro, entre estúdios e designers, para criar com temática livre esses cartazes para a exposição, e me chamaram. Eu falei, mano, eu não tenho roupa para estar numa lista dessa, sabe? Tipo, quem sou eu? E aí eu falei, pô, legal, foi fruto dessa minha experimentação autoral com cartazes, do quanto que eu fui também expondo isso e mostrando para as pessoas. E foi um negócio super legal, porque até do ponto de vista técnico, era uma impressora, uma gráfica no Rio, que chama Rio Cop. Fugiu, gente, desculpa, fugiu o nome. Cop Rio, Rio Cop, eu não conheci. Assim. Que eles têm uma máquina digital que imprime metálicos, branco e verniz. E eles que imprimem os cartazes. Então, assim, ele imprime 30 de largura por 90 de altura. Então, foi muito legal, até do ponto de vista técnico, poder usar essas coisas. E acho que foi um lugar que foi resultado disso, me trouxe para cá. Eu só estou finalizando já, tá, gente?
isso aqui é parte, assim, quando eu parei para reorganizar minha identidade, no site eu escrevi um pequeno manifesto sobre o que eu acredito em relação ao design. E é isso, né? Eu acredito que o design é mais do que uma ferramenta visual e estratégica de promoção de marcas e negócios. Ele pode ser uma interface com as pessoas, uma poderosa ferramenta de transformação social. Isso é o que eu acredito em termos de design. Acho que isso que é importante para mim. Eu estou correndo aqui porque eu já passei do tempo, mas tem algumas dicas aqui. Cara, podendo, forma essa biblioteca. Isso é uma dica que eu ganhei do meu pai quando eu estava antes de entrar na faculdade. Meu primeiro livro de design eu ganhei no colegial ainda. Meu pai, ele tem uma biblioteca enorme, sei lá quantos mil livros ele tem dele. E eu sempre me incentivo a montar a própria biblioteca. Então, é óbvio que hoje em dia tem outros recursos, né? Tem, sei lá, livros digitais, enfim, mas seja lá como for, forme sua própria biblioteca. Isso é sempre uma boa dica. Se você está na faculdade ainda, aproveita para aprofundar conhecimento teórico. Você nunca mais na sua carreira vai ter tanta oportunidade de aprofundar conhecimento teórico como na faculdade, e vai fazer falta. Tipo, a gente vê o quanto faz falta conhecimento teórico no nosso mercado hoje em dia. Experimenta, sabe, essa experiência de agência não é a única forma de trabalhar design, mas em algum momento da sua vida é importante essa experiência, pode ser interessante. Então, eu não sei qual é o perfil das pessoas que aqui são estudantes, se não tem. Mas, pelo menos em algum momento, essa experiência com a agência pode ser interessante na construção da sua carreira, tá? Visitar exposições, museus, vai além do design, sabe? Se envolva com essa comunidade. Eventos de design, a Bienal, Diatipo, N-Design, R-Design. Eu tenho a tristeza de ter ido só em um N-Design, que foi em 2009, quando eu estava formado já, que foi em Olinda. Eu fui em um R em BH, em um R... Não, acho que foi só em um R também em BH. Então, eu demorei para descobrir isso na faculdade. Se você é estudante ainda, tenta, quando puder, voltar a aglomerar. Vá nos R-Designs, no N-Design. Mais do que o conteúdo, você está perto e envolvido com pessoas da comunidade, falando sobre... A gente fala muito pouco sobre a nossa atividade. A gente fala muito sobre referências e trabalhos, a gente fala pouco sobre o fazer design. Então, quando você está nesse momento que você senta para almoçar com alguém que você não conhece, e aí você passa a conhecer, e você fala sobre as práticas do dia a dia, isso é muito interessante. Cara, se você, assim como eu, teve privilégios, sabe, usa esse privilégio para abrir caminho para quem não teve. Isso é muito importante. Tipo, é o mínimo que a gente pode fazer, sabe? E sempre vai ter alguém que teve mais ou menos privilégio que você, não é uma competição isso, mas se você teve algum privilégio, usa isso para poder abrir caminho para quem não teve. Porque isso enriquece a discussão, isso enriquece o mercado, isso enriquece o repertório, sabe? Não é porque você é legal, porque você é bonzinho, porque isso enriquece o seu próprio repertório, do que você conhece, do que você tem como referência. Você ter pessoas perto de você com outras origens, com outras práticas, com outras referências, isso só faz com que você cresça também. Eu vou deixar o qual é a boa rapidinho aqui também. Eu falei de alguns podcasts aí ao longo da apresentação. Então, tem o Diagrama, o Visualmente, o Clever. Os últimos 3 são em inglês, os primeiros 2 são em português. Abstract na Netflix é quase um clichê, mas assim, é muito legal. Tem 2 programas em especial que eu adoro. Na primeira temporada com a Paula Scher, na segunda com o Steven... esqueci o nome dele, que é tipógrafo. Ele é tipógrafo de tipografia, fugiu o nome dele agora. Mas muito legal também. O Creative Review é um site que eu sempre uso para dar uma olhada em referência e tal. Uma outra dica que eu falo, cara, Pinterest é muito legal, tem um monte de board lá, passei, mas não quando você estiver pesquisando o projeto. Não faz sentido, sabe, quando você vai cozinhar, vai ficar muito legal, como se você usar matéria fresca, não um monte de enlatado. E é a mesma coisa com referência. Por que você vai buscar referência? Está todo mundo já buscando, sabe? Então, enfim, tente expandir um pouco essas referências. Aqui é a dica da Ethel Leon, quem perguntou como escrever o nome dela está aqui. E quem quiser ver mais o meu trabalho, tem no meu site, né, johnnybrito.com. Eu tenho um perfil no Behance há bastante tempo, que é o Johnny Brito. No Instagram eu sou Brito Johnny, porque eu cheguei tarde. E no Twitter, sei lá, desde 2009 eu sou Johnny Brito também. E hoje em dia, já tem alguns anos que eu voltei para lá, eu falo bastante, inclusive sobre design lá também. Então eu deixo organizado ali um fio com os assuntos que eu trago, tem umas coisas interessantes ali, inclusive o conteúdo dessa apresentação. Como eu falei, ela virou um fio, né? Então quem quiser entrar direto tem esse link aqui. E pode ver lá, então tem link, tem
Basicamente, eu fiz print dos slides da apresentação, os principais, fui jogando link, fui criando mais conteúdo. Então, se você gostou, vai dar uma olhada lá, que eu acho que vai poder ajudar a chegar nas referências. E dá um like. Também. Muito legal, muito legal. Cara, eu acho que é isso, é inspirador, assim. Eu acho que quando a gente entende melhor a trajetória, minha cachorrinha tá brincando aqui, vocês vão ouvir um barulho de fan, tá? Quando a gente entende essa trajetória, a gente vê que ela é um processo mesmo, né? Você sentiu alguma coisa, alguma inquietação, criou uma estratégia quase para isso, né? A partir de referências, assim. Isso foi muito, muito legal, assim, para mim, foi inspirador. E tem uma coisa que eu até não comentei tanto, falei do público, mas, assim, vocês viram umas selinhas ali de premiação, que, para mim, assim, eu vejo como investimento de carreira, isso de inscrever em prêmio e tal, não me traz dinheiro, nunca alguém falou, tô te contratando porque você ganhou o prêmio X, mas te ajuda a te botar em evidência, te ajuda a dar mais segurança quando você está falando com um cliente, assim, tipo, ele sabe que ele já imagina que você saiba mais o que está falando, porque, alguém já reconheceu isso, além do portfólio, né, então, tipo, ajuda nisso, mas também tem uma questão de registro histórico, sabe, de você ter o seu projeto como parte de um registro de um momento e tal, e para mim isso veio muito mais a partir do meu projeto autoral. Eu tenho, acho que, um projeto comercial que é premiado, o resto é tudo autoral. Então, assim, isso fala também daquela coisa do que eu falei, sabe? Tipo, quando vem de você, parece que tem mais peso, sabe? Tipo, isso chama mais atenção, porque é feito com um amor ali, uma paixão que talvez seu projeto comercial, por mais empenhado que você esteja, não tem, porque, enfim, é do cliente, sabe? Talvez você vá estar respondendo uma demanda sua, não uma demanda do mercado, né? Acho que talvez seja diferente. Enfim, é isso, gente. Desculpa aí passar do tempo, eu sei que eu falo muito, mas espero que tenha servido aí para inspirar alguém. E eu tô sempre para aprender também, né? Tipo, acho que por isso que eu gosto dessa troca. Sei lá, tô sempre tentando aprender com o que os outros estão falando também. Então, quem quiser acompanhar, trocar uma ideia, eu sou péssimo para responder na hora, tá? Às vezes eu vou responder um tempo depois, não é porque eu sou chatão, não, é porque eu esqueço, às vezes, tipo, vi o negócio da hora, putz, não quero responder com calma, não posso responder agora. E aí passa um tempão. Mas, de maneira geral, eu gosto de conversar, então, quem quiser trocar uma ideia, mandar alguma coisa, se quiser acompanhar o que eu tô fazendo lá, tô aberto. Isso aí, além dos tipógrafos, os designers também são acessíveis. Os ilustradores também. Legal, muito bom, cara. Eu acho que é isso, é inspirador e eu acho, claro, vou puxar uma sardinha, porque nós somos uma agência também, uma coisa não anula a outra, assim, né? Eu acho que o mais legal e até o que a gente quis trazer é essa questão da sua evolução como indivíduo mesmo, você usar o recurso do que a gente sabe fazer, o que a gente faz no dia a dia, para causas pessoais, sejam elas psicológicas, sejam elas, né, para se comunicar de alguma forma, enfim. É isso, e a gente vendo essa trajetória e como isso acontece, isso acho que dá estímulos, assim, acho que é o que a gente queria. Que bom, espero que tenha sido tão interessante para vocês quanto é para mim essa troca. Isso aí, nossa, para a gente é super. Faremos outras ainda, a gente vai surgindo vários temas aí que dá para a gente conversar em outras edições. Conversa, né? A gente vai falar mais, sei lá, com quem for, mas falar mais sobre a nossa prática, né? Sobre o nosso fazer, design, sobre mais criticamente, assim, sobre o que a gente faz, né? A gente fica tão focado em referência, em projeto, em design XY, que a gente esquece de falar um pouco da gente enquanto humanos fazendo alguma coisa, né? Sim, com certeza. Isso aí, Johnny, valeu mesmo, viu, cara? Eu agradeço em nome da Megalo, da Pororoca, agradeço todo mundo que ficou, ficou bastante gente, até, estamos 2 horas falando, 2h20, mas foi muito legal, cara, é isso aí, ó, o tempo passa rápido,
mas teria muito mais coisa que dá para a gente conversar, mas foi gostoso. Beleza. Obrigado, pessoal. A gente tem, mês que vem, a gente tem de novo. Segue a gente lá também, que é legal, porque a gente solta os conteúdos. Todo mundo que se inscreveu, a gente manda essas sugestões do Johnny aí, que são com certeza referências legais para a gente consumir essa semana. Nesse mês, até a próxima Pororoca, que aí a gente vai ter outras também. Legal. Tá bom? Valeu, gente. Boa noite a todo mundo aí. Obrigado, Boa gente. noite, valeu. Tchau. Nossa, tchau.